Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Antes de começarmos o estudo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo desse estudo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Eu peço vibrações positivas para os irmãos e as irmãs que estão passando apuros por causa dos flagelos destruidores de Deus. Eu peço paz para o Brasil, paz para Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã e todos ali do Oriente Médio. Peço paz para todos os países do planeta Terra. Peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes governarem respectivamente seus países. Peço permissão a Deus para dar por início por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Vamos aos comentários, né? A irmã ou irmão que estiverem com dificuldade de abrir os vídeos só na rede social do Facebook, por gentileza, entrar na minha página, na minha história, ou receber via e-mail, né? Só o pessoal na rede social do Facebook do Messenger. O Messenger está dando esse problema. Ou se não, receber via por e-mail. Meu e-mail é jailson.saites@hotmail.com. Ou entrar no YouTube, o YouTube está lá abrindo normalmente. O outro comunicado é que o filme Nosso Lar 2, ele já levou mais de 1 milhão de pessoas aos cinemas, né? A irmã ou irmão que não assistiram ainda, queiram assistir, por gentileza, assistam. As irmãs e irmãos que já assistiram, queiram assistir de novo, assistam. Vamos aos cinemas. A empresa do filme Nosso Lar 2, já tem projetos de alguns filmes. Então, parece-me que já é definido para 2025 lá sobre as irmãs Fox. E tem aí, não sei para quando, outros projetos que a história de Emanuel, Nosso Lar 3, 4 e 5. Então, vamos aos cinemas. O filme Nosso Lar 2, a narrativa dele não é do livro O Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, vamos aos cinemas. Eu estou na 3ª temporada estudando esse livro aqui, O Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec. A primeira temporada foi o mesmo livro, a segunda foi Ramatiz, O Evangelho à Luz do Cosmos, pergunta e resposta entre o médium Exílio Mais e o espírito Ramatiz. Então, como funciona meu trabalho? Eu faço uma prece inicial, comunicados, leitura e prece, comentários e prece final. Então vamos à leitura. Então nós vamos entrar essa semana, vamos estudar o capítulo 23, moral estranha, Quem não odeia seu pai e sua mãe, abandonar seu pai e sua mãe e seus filhos, deixar-os os mortos ou cuidá-los e enterrar seus mortos. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Item 1. Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus, ele se volta para eles e lhe diz:
Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, ou sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim que quem dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. São Lucas 14, 25, 27, 33. Aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. São Mateus 10, 37. Item 3. Certas palavras, muito raras, de resto, fazem um contraste tão estranho na boca do Cristo, que instintivamente se rejeita a seu sentido literal, a sua sublimidade de sua doutrina, não sofre com isso nenhum prejuízo. Escritas depois de sua morte, uma vez que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida. É lícito crer que, nesse caso, o fundo do seu pensamento não foi bem exprimido, ou em que não é menos provável. Sentido primitivo pode sofrer alguma alteração, passando de uma linguagem para outra. Bastaria que um erro fosse feito uma primeira vez, para que tivesse sido repetido nas reproduções como se vê tão frequentemente nos fatos históricos. A palavra ódio, nesta frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia o seu pai ou a sua mãe, está nesse caso, não há ninguém que tenha tido o pensamento de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, supérfluo discuti-la e ainda menos procurar justificá-la. Seria preciso saber primeiro se ele pronunciou, e na afirmação saber se na língua em que se exprimia essa palavra tinha o mesmo valor que na nossa. Nesta passagem de São João, aquele que odeia a sua vida neste mundo e conserva para a vida eterna, é certo que não exprime a ideia que lhe atribuímos. A linguagem hebraica não era rica e havia muitas palavras com vários significados. Então por exemplo, aquele que na Gênesis designa as frases da criação e serviu uma só vez para exprimir um período de tempo, a qualquer revolução de ouro. Daí mais tarde sua tradução para a palavra dia, e a crença que o mundo foi obra de 6 vezes, 24 horas. Noedite em latim, caio ou misei, em grego, não quer dizer odiar, mas amar menos. O que exprime o verbo grego, misei ou verbo hebreu, do qual deve ter se servido Jesus. Ou diz ainda melhor, não significa somente odiar, mas amar menos, não amar tanto quanto igual ao outro. No dialeto siríaco, do qual se diz que Jesus usava mais frequentemente, essa significação é ainda mais acentuada. Foi nesse sentido que está o dito no Gênesis, capítulo 29, versículo 30 e 31. Jacó amou também a Raquel mais do que a Lia, e Jeová, vendo que Lia era odiada, é evidente que o verdadeiro sentido é menos amada, e assim que é preciso traduzir em várias outras passagens hebraicas, siríacas, sobretudo o mesmo verbo, empregado no sentido de não amar tanto quanto a outro. Seria um contrassenso traduzir por ódio, que em uma outra acepção bem determinada, o texto de São Mateus afasta, aliás, toda a dificuldade. Então vamos entender aqui a narrativa desse texto, da moral estranha,
onde que Jesus faz a colocação, né, de odiar seu pai, sua mãe. Então, aquele que não odeia seu pai e sua mãe não pode ser meu discípulo, não odeia seus irmãos, né, seus filhos, não pode ser meu discípulo. E não carrega a sua cruz e também não me siga, e não pode ser meu discípulo e também não se desfaz dos seus bens materiais. Não pode ser meu discípulo. Então vamos entender aqui, porque Jesus, no tempo dele, ele falava em aramaico, não em hebraico. Mas a tradução está do hebraico para o grego, do grego para o inglês, e do inglês aí vem para o português. Então, nessas traduções, a palavra ela utilizada naquele tempo, odiar, ela tinha várias significações, né? Então, ela também tinha a significação de odiar menos, né? Então, quando se fala em odiar menos ao pai ou à mãe, né? No caso de amar menos, né? Porque não é odiar menos, amar menos o pai e sua mãe, mas utilizando essa palavra odiar, ou seus filhos, as filhas, né? Ou a esposa, ou o esposo, é nessa colocação. Por quê? Porque a gente vai começar a se desprender quando a gente ama menos essa família. Porque aí a gente vai amar um pouco mais a família do lado. Porque quando eu só amo só a minha família, eu esqueço a família do lado. Eu esqueço que aquela mãe, aquele pai passa necessidade, né? Aquele filho tem problema de saúde, né? Aquela esposa ou aquele esposo tem problemas, né? E eu não ajudo, porque eu estou preso à minha família. Então Jesus, ele coloca que o termo lá em hebraico, a palavra odiar, ela tinha vários sentidos. E um desses sentidos era de amar menos, né? O seu pai, sua mãe, esposa, filhos e filhas, né? Amar menos para amar mais o próximo, né? E quando ele fala também, cada um tem que pegar sua cruz e me seguir, né? Pegar sua cruz, pegar seu problema e seguir Jesus, né? E se desprender dos seus bens materiais, né? Então, tudo é essa questão de colocação, de entendimento. Então, quanto mais a gente se desprender das coisas, né? Não ficar preso só à nossa família, não ficar e saber que existem outras famílias, né? Fazer prece para as outras famílias. Se a gente não pode chegar no vizinho do lado, mas a gente pode fazer prece. Quando a gente vê uma discussão de vizinhos, a gente não vai lá se meter lá na discussão de vizinho, de mãe com filha, filho com mãe, com marido, esposa, ou lá com quem seja. A gente faz uma prece silenciosa dentro do lar, dentro do nosso lar, pedindo paz para aqueles que estão ali naquele momento entrando em divergências de pensamentos, né? Pedindo paz, pedindo harmonia, né? Para aqueles nossos vizinhos, ou para aquela mãe, aquele filho, o pai, né? O esposo, a esposa. A gente tem que fazer isso, estar no nosso lar pedindo prece. A gente está já ajudando, não precisa se meter nas discussões deles, né? Falar alguma coisa, quem está certo, quem está errado, mas pedindo paz, pedindo harmonia para esses irmãos e essas irmãs. Então é nesse contexto que Jesus ele faz a sua colocação. Então eu não tenho mais nada para falar sobre o estudo de hoje, né? Então eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão e irmã que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.